Helder, então, professor, doutor, pós-doutor em sexualidade pela Universidade de Toronto, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o período sanduíche na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, professor do programa de pós-graduação em psicologia da UFES e de algumas outras instituições, como professor convidado, coordenador do grupo Sexos e consultor da Childhood na área de exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Esqueci alguma coisa ou não? O que é que mais falta do seu currículo para a gente poder Não, Norton, iniciar? obrigado por me apresentar tão bem. Então, eu acho que o mais importante da apresentação que você fez é destacar a minha participação como consultor da Childhood Brasil, já que é dentro de uma área que a gente vai debater hoje, né? E faz um bom tempo já, uma trajetória longa com a Childhood, a gente já está há mais ou menos 17 anos fazendo trabalho juntos, e aí eu posso falar um pouco dessa experiência também. Para quem não sabe, a Childhood é uma organização fundada pela Rainha Silvia da Suécia, que trabalha no combate à exploração sexual e o abuso sexual de crianças e adolescentes no mundo inteiro, com escritório em 5 países, e aqui o Brasil, por sorte, é um dos países que tem escritório da Childhood. E aí eu venho atuando com eles, uma parceria da UFES, da Universidade Federal de Sergipe, com a Childhood, nos projetos que são de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Childhood trabalha tanto com abuso como com exploração. Minha atuação maior é na área da exploração sexual, especialmente trabalhando com os homens que se envolveram em casos de exploração sexual, tentando atuar nos programas de intervenção com esses homens. Então, por isso, une as duas temáticas da sexualidade, da masculinidade, para trabalhar com esses homens a ter vivenciado ou estar vulnerável a vivenciar novamente essa situação de violência, né? No caso deles, como violentadores, é como destacar. E então, professor, o que você acha de a gente começar contextualizando qual seria essa diferença entre abuso e exploração sexual infantil para quem está chegando agora e não está familiarizado com essa temática? Então, Norton, a violência sexual contra a criança e adolescente, a gente pode achar que é um grande guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva a gente tem vários subtipos de violência, né? E divisões, às vezes, que são meio didáticas, para a gente entender melhor a dinâmica da violência e como a criança ela está subordinada a essas várias formas de violação. Então, nessa subdivisão, as duas grandes divisões que a gente faz inicialmente é o abuso e a exploração. De uma forma simples, caracterizar a exploração é uma forma de violência que, além da violência em si, que é a violência sexual, ela envolve algum interesse secundário. Por exemplo, lucro ou um ganho de algum benefício intermediário. Então, não é uma relação, em geral, somente da violência sexual entre a criança e o adulto, a pessoa mais velha, mas, em geral, envolve um interesse a mais. Ou seja, houve uma troca de dinheiro, de presentes, de favores, que faz com que se mantenha essa criança na situação de exploração. Criança ou adolescente, né? Até completar 18 anos, essa forma de relação ela é considerada um crime, ela é uma violência, ela é completamente ilegal no Brasil. Depois dos 18 anos, isso pode se configurar como uma forma de prostituição, mas depende do consentimento da pessoa envolvida. Mas antes dos 18 anos, esse consentimento ele não é considerado válido. Então, a forma de relação que envolva um ato erótico sexual com troca de benefícios é considerada exploração sexual pela nossa legislação e pelas discussões que a gente faz no campo da psicologia também, né? E no caso do abuso, o abuso seria essa relação de violência direta entre alguém que tem uma capacidade superior à da criança, pode não ser ainda um adulto, pode ser uma criança e um adolescente, pode acontecer uma relação de abuso nesse sentido. O abuso pode acontecer entre adultos também, quantas pessoas adultas já foram abusadas sexualmente, mas no caso do abuso sexual contra crianças e adolescentes, há uma característica especial, que é o fato de considerar essa fase desenvolvimental, né, como uma fase em que o desenvolvimento sexual ainda está acontecendo, o desenvolvimento cognitivo ainda está acontecendo,
e isso gera uma situação de desvantagem da criança em relação a essa pessoa que está num grau hierárquico mais alto, seja esse grau força física, tamanho, poder, dinheiro, idade, classe social. O que caracteriza essa violência é a relação desigual de alguém usar uma situação superior para provocar a outra pessoa a se subordinar a uma relação sexualizada. Então, essa hierarquia ela pode acontecer de diversas formas, né? Na nossa cultura, o mais comum é que haja um misto, né, uma mistura de vários elementos que as pessoas que estão nesse grupo superior majoritário, digamos assim, eu não gosto de usar a palavra superior porque parece que de fato mas quando eu digo em termos hierárquicos, de poder, de influência e tal, na nossa cultura é um misto, assim, de várias variáveis que são utilizadas por essa pessoa, que é o violentador, o abusador, o perpetrador, que se utiliza disso para tirar vantagens da pessoa que está na situação inferiorizada. Uma delas é a diferença de gênero, o machismo, uma delas é a diferença social, através do dinheiro ou de algumas formas de poder que essa pessoa tem e ela usa na pessoa que está sendo violentada. E outra delas é a violência física, a força física, mas pode ser também através da violência psicológica. Então, a pessoa num grau de desenvolvimento que é cognitivamente superior, ou seja, um adolescente e uma criança, um adulto e um adolescente pode se utilizar desse estágio desenvolvimental para tirar vantagens ou benefícios e concretizar um ato de violência sexual. Quando a gente fala sobre essa questão, eu já vi em alguns momentos algumas pessoas se referirem ao abuso com outro termo também de ofensa sexual. Isso, como é que é esse contexto de abuso, de ofensa sexual, essa leitura de que do abuso seria um uso que não deveria acontecer, e aí você acaba excedendo. Então, a utilização desse termo, como é que você enxerga isso, o uso do termo ofensa sexual ou de abuso sexual diante dessa leitura? Norton, muito bem colocado. A palavra abuso dá essa impressão de que há um limite, né? De que até um certo ponto é tolerável e depois se torna um abuso. Como a gente usa em outras áreas, no caso do uso de drogas, do abuso de drogas e tal. Esse termo ele surgiu há muito tempo atrás, o termo abuso sexual, antes desse debate sobre a origem da palavra, o significado da palavra abuso. E ele se popularizou, então até na nossa legislação, na literatura acadêmica, a gente ainda usa bastante o termo abuso, mas a gente tem essa compreensão de que se trata de uma ofensa e que não existe um limite para isso, porque a palavra abuso ela pode ter uma interpretação errônea, fazendo as pessoas acreditarem que há uma linha divisória daquilo que é tolerável e que talvez é permitido e daquilo que passa a ser uma violência. Mas a gente considera como ofensa justamente para tentar enfatizar o fato, o evento, como um evento violento em si. Então, uma interação é considerada uma violência, é considerada uma ofensa. Hoje em dia há uma transição ainda na literatura, nos estudos, até na legislação, de considerar todos esses atos violentos como formas de ofensa. Então, é muito comum encontrar agora o termo ofensa sexual ou ofensores sexuais. Eu diria que a gente está numa fase de transição. É mais ou menos como o termo homofobia, que a gente sabe que o significado da palavra não é bem esse, porque não é uma patologia, mas o termo se popularizou e continua sendo usado. Isso ainda está também no campo do abuso sexual. A gente usa o termo abuso, fazendo essa ressalva, que o abuso não significa um limite, que se estabelece um limite, que se extrapola, né? Mas um ato de violência contra a criança é uma ofensa. Um ato é um abuso. É isso que a gente gosta de enfatizar, Norton. Certo. E quando a gente fala sobre essa questão de homofobia, qual seria a terminologia que poderá ser implementada ou que está em discussão, por exemplo, nessa linha? Mudando um pouquinho de assunto, né? Mas quando a gente fala de homofobia, o termo usado tem sido preconceito contra a diversidade sexual e de gênero, por exemplo. Então, esse termo tem sido mais utilizado para enfatizar
o termo preconceito, né? Ou a gente utilizar de fato violência contra a diversidade sexual e de gênero, também para enfatizar que a homofobia é uma forma de violência e não necessariamente, e não é de jeito nenhum uma psicopatologia. Certo. Isso acontece também no abuso sexual, a tentativa de talvez preservar o uso da palavra abuso sexual, mas criar um entendimento de que o abuso não significa que há um limite, né? Que abusou porque passou do limite. Ou então, Norton, é interessante um debate que é feito, inclusive muito pelo pessoal do direito, existem umas publicações da Associação Brasileira de Magistrados discutindo isso, que é entender que, mesmo usando a palavra abuso, o limite é quando a interação se torna erotizada ou sexual. Porque, veja, na violência sexual contra crianças, além de todas as desvantagens óbvias que a gente sabe que existem nessa relação de uma criança e um adulto, uma criança e um adolescente, existe uma questão psicológica, desenvolvimental, que é muito curiosa e todo mundo já deve ter parado para pensar. Uma criança vítima de violência sexual, às vezes ela não tem consciência da própria vitimização, porque ela não tem o pensamento erotizado. Então ela ainda não pensa o mundo de uma forma erótica. Então o toque que alguém faz nessa criança, a intenção do abusador é sexual, mas a criança não compreende isso de uma forma erotizada. Ela pode se incomodar com um toque, mas até por outras questões, porque foi ensinada a não ser tocada por estranhos, ou pela dor propriamente dita, mas não pela erotização daquele toque. Nós, adultos, a gente sente muito bem se alguém tocar na gente e a gente percebe que a intenção daquele toque foi diferente. É diferente uma pessoa próxima e muito amiga ou familiar passar a mão no seu rosto, passar a mão em você e você saber que aquilo é carinho, não tem uma intenção. Mas você sabe quase como um sininho que desperta na cabeça que se alguém passar a mão em você de um jeito não autorizado, aquilo lhe dá um nojo, uma repulsa, eu não permiti que você faça isso. A criança não tem isso, porque ela não tem a cabeça ainda, o pensamento erotizado. Então o adulto ele consegue agir e ter uma interação comportamental que para ele é sexual, é erotizada, e a criança não. Então a ideia do abuso, por isso que eu estou dando essa explicação, é o fato de que quando o adulto tem essa intencionalidade, ou seja, quando a interação com a criança passa do carinho, do cuidado, do que a gente espera, isso é que ele abusou, ou seja, ele se aproveitou de uma interação que poderia ser ingênua e que é esperada, que a gente tem, que é cuidar de uma criança, todo mundo pega numa criança, todo mundo gosta de abraçar uma criança, mas quando ele aproveita essa situação e passa do limite e torna esse abraço um abraço erótico, isso é um abuso, ou seja, ele se aproveitou da situação de ingenuidade dessa criança para começar uma interação erótica. Eu estou dando um exemplo muito simples, que é do abraço, eu não estou dizendo que um adulto abraçar uma criança é necessariamente uma violência sexual. Ele pode se utilizar dessa ferramenta para, a partir daí, iniciar uma interação de violência sexual. O que é extremamente cruel, porque a criança ela é submetida a essa situação sem perceber o que está acontecendo, e às vezes há uma repetição de toques dessa forma, que vão se intensificando, vão se tornando cada vez mais íntimos, e a criança não percebe, só que ela continua crescendo e se desenvolvendo. E muitas vezes, quando o pensamento erótico começa a surgir na vida da criança, que é esperado para todos nós, né? Quando a gente começa a entender o nosso corpo, a olhar o corpo dos outros, e a criança nota que essa interação com o adulto é um pouco estranha, às vezes é tarde demais. Ela se sente culpada, ela acha que deixou aquilo acontecer, ela não sabe mais como negar, ela não sabe mais como contar para alguém, porque às vezes já se passaram 2, 3 anos de interação desse tipo, e a criança não disse nada porque ela não percebia o que estava acontecendo, e então é tarde demais, digamos assim. E aí entra um outro elemento, que é o fato de que a criança ela necessita de cuidado. Então, precisa de adultos cuidadores em volta da criança para perceber esse tipo de interação. Então, a responsabilidade
é do adulto que cuida da criança, seja o pai, a mãe, cuidador e tal. Todo mundo deve estar atento a isso. Porque a gente não pode nunca, de maneira nenhuma, obviamente, em qualquer tipo de violência, a gente não pode culpabilizar a vítima. Mas no caso do abuso sexual, da violência sexual contra a criança, esse cuidado é dobrado. Porque, além de tudo, a criança ela não percebe a sua posição de vítima, ela não percebe o que foi acontecendo com ela. E, às vezes, quando percebe, ela se sente sem saída, ela se sente sem retorno, ela já está nas mãos do abusador, numa rede de segredos, numa rede de ameaças, inclusive, que o abusador faz, e sem saber puxar essa conversa ou revelar de alguma forma para adultos próximos o que está acontecendo. Parece muito distante o que a gente está falando, Norton, mas é muito comum. Há uma estimativa, a gente tem um problema muito grave de dados sobre essa área no Brasil. A gente não tem uma estatística muito precisa, mas há uma estimativa de que a partir dos números do Disque 100, que a gente sabe que são subnotificados os casos e tal, mas a gente sabe que a partir desses casos notificados e dos casos que chegam através do sistema de saúde, que é uma grande porta de entrada da violência sexual, a gente tem várias portas de entrada, a gente tem, obviamente, a assistência social, os CRAs, CREAS, o Conselho Tutelar, a Delegacia da Criança e Adolescente, o Disque 100, mas a saúde às vezes é também uma porta de entrada, né? Quando a violência ela leva a um trauma físico e a criança precisa ser levada a uma unidade de saúde, né, a um socorro. Juntando todos esses dados, a estimativa é que no Brasil são mais ou menos 500 mil crianças violadas sexualmente. Crianças e adolescentes, juntando os dois, né? Só que a maior parte desses 500 mil casos, pasmem, é de crianças entre 4 e 11 aninhos. É bom a gente tocar nesse assunto, Norton, porque às vezes a gente fala de violência sexual contra crianças e adolescentes, e grande parte do senso comum pensa na exploração sexual análoga à prostituição, pensa em meninas maiores de 15 e 16 anos envolvidas no mercado sexual. E aí isso vem um monte de coisa por trás, se essa menina quer, se não quer, vem um debate, né, do senso comum, de que ela já tem consciência do que está acontecendo e tal. Mas essas são a ponta do iceberg. É muito legal, é muito importante a gente discutir esses casos das adolescentes. E eu estou falando feminino, que a maioria são meninas mesmo. Podemos também falar sobre isso, a diferença de gênero, meninos e meninas na violência. Mas a maioria das violentadas é menina. Mas essas adolescentes que estão na exploração sexual, elas são a ponta do iceberg. A maior parte dos casos de denúncias no Brasil e que entram pelo sistema de saúde são crianças entre 4 aninhos e 11 anos. São muito pequenininhos. Assim, é inimaginável alguém não entender que uma criança dessa idade, de fato, não sabe o que está acontecendo naquela situação, de que ela é a pior das vítimas, ela é a vítima mais inocente do mundo. Professor, todas as vítimas devem ser consideradas, mas essas crianças elas são muito mais vitimizadas. tem uma dúvida aqui. Palavra lésbica fez uma pergunta que eu acho que ela vai fazer exatamente essa ponte que você ia iniciar a falar. Ela perguntou aqui. Tem uma dúvida. Na sociedade que é sexista e machista, nem sempre o abusador ou os abusadores se sentem como abusadores sexuais. A sociedade permite ou até incentiva o comportamento dos abusadores? Como seria para conter ou trabalhar com a sociedade nesses termos? Acho que era mais ou menos isso que você já ia começar a falar. É importante lembrar desse comentário dela, né? Como é que se daria essa forma? Tá, muito bom o comentário. Ela já comentou e já começou a discussão. A gente acha assim, a gente acredita fortemente, quem estuda essa área, que todas essas violências elas estão interligadas e têm uma raiz comum, que é o preconceito. O preconceito gera violência. E nesse caso da violência sexual, o preconceito de gênero, o machismo, o sexismo, o heterossexismo, ele é fundamental para
reafirmar essas violências. Ele é um grande, no sentido negativo, né, contribuidor dessa violência. Então, a violência sexual, em qualquer jeito que ela aconteça, em geral, por trás dela, tem uma ideia machista, preconceituosa, heterossexista, que considera papéis desiguais na nossa cultura como vantagens e desvantagens e se aproveita dessas vantagens que são geradas. Não é à toa que a maior parte dos casos de violência no Brasil, no mundo inteiro, mas falar mais precisamente no Brasil, é perpetrada por homens, ou seja, homens que dentro da nossa cultura têm 1 milhão de vantagens e se sentem autorizados a realizar isso, como se estivessem no direito, invertem uma lógica, se aproveita de uma série de vantagens e se sente no direito de cometer vários atos de violência, que são desde a verbal, das brincadeiras machistas, né, que são brincadeiras, não é brincadeira, são violências que alimentam cada vez mais um grupo nessa subcultura e autorizam algumas pessoas a partirem para outros atos de violência, como a violência sexual em si, a violência física doméstica e várias outras formas. Então, o comentário dela foi preciso, assim, há uma relação de gênero muito forte em todas as formas de violência sexual. Mesmo na violência sexual que acontece contra meninos, que é minoria nos nossos dados estatísticos, mas que tem uma relação muito grande com as questões de gênero, porque as violências que acontecem contra meninos, na maior parte dos casos, o perpetrador também é homem. Então, além do abuso sexual, a gente está falando de uma questão que envolve orientação sexual, de sexo com alguém do mesmo sexo, que é um outro tabu para quem vive nesse mundo desses preconceitos, desses estereótipos, né? Então, em geral, está cercado por uma base preconceituosa e o machismo faz muita diferença nessa questão. Ela perguntou também, você perguntou, Norton, como então fazer, né? Como trabalhar isso? Eu digo lá nos projetos da Childhood, a gente tem duas frentes. Uma frente imediata, que é a mudança comportamental, mas tem uma frente maior, que é a mudança cultural. Quando eu digo mudança comportamental, é tratar essas questões como crime, criminalizar cada vez mais todas as formas de violência relacionadas à violência de gênero, como criminalizar a homofobia, abuso e exploração sexual já é crime, mas outras formas de violência que têm essa mesma base, elas precisam ser criminalizadas para que haja maior repressão. E a gente sabe que isso é importante e, infelizmente, ainda é preciso que isso aconteça. Mas, pensando a longo prazo, só isso não sustenta uma nova forma de se pensar as relações de gênero e a nossa interação sexual. O que faz a longo prazo essa mudança é uma mudança cultural. Então, é necessário, sim, investir, e isso demora anos, demora gerações, infelizmente. Investir em informação, investir em políticas que valorizem a equidade de gênero, investir na valorização da infância e da adolescência enquanto fases desenvolvimentais especiais, nunca desistir dessa ideia, né? Por exemplo, quando se vai debater a redução da maioridade penal, quando se vai debater todos esses assuntos que são relacionados à adolescência, ali no fundo, essas questões, elas vêm à tona, entendeu, Norton? A gente está debatendo uma flexibilização de como se pensa a infância e a adolescência no Brasil. E isso é um pouco perigoso numa cultura e numa sociedade que não consegue respeitar essas pessoas, né? Sim. Daiane Alves, PC, ela comentou aqui: trabalham em CREAS no interior e, infelizmente, muitos casos são omitidos. Familiares tentam esconder a violência sexual. Vejo que se importam mais com o status na cidade do que com o sofrimento causado. Então, ela está falando do pacto e do segredo familiar. Então, vamos lá, vou voltar a uma estatística para não ficar aquela coisa parecendo uma aula, né, Norton? Certo, mas pode ser uma aula que tá ótimo. Não, mas eu falei assim, ó,
Eu falei dos casos no Brasil, são mais ou menos 500 mil. Uhum. Desses 500 mil, 40%, o perpetrador está dentro... Não é 40, desculpe, 60% o perpetrador está dentro de casa. Certo. Tá? Desses, 40% é um padrasto. É o novo companheiro da mãe da criança. Certo. 40. E quase 20, 18, alguma coisa assim, é o próprio pai. Certo. Seja biológico, adotivo, é o pai. E quase 3% é o avô. Ou seja, a gente tem 60% de figuras masculinas dentro da própria família que abusam a criança entre 4 e 11 aninhos. Uhum. É um negócio impressionante. E aí essas famílias, claro que quando descobrem a violência, às vezes optam pelo pacto de um silêncio, de um segredo familiar, não querem apontar o culpado, né, o perpetrador da violência, para não gerar aí dentro da família um desastre maior do que já foi a violência, né? Quer dizer, não é maior, a violência é maior, na minha opinião. Mas assim, como às vezes, inclusive isso a gente tem que refletir com muito cuidado, Norton, para não tentar achar um culpado para essa história. Porque não é um culpado só, são várias coisas envolvidas. Mas, às vezes, os outros membros da família, por exemplo, a própria mãe da criança, quando percebe a violência, ela tenta manejar de uma forma, às vezes, desesperada. E, em geral, esse violentador, ele é um violentador da família inteira. Ele não é aquele ótimo marido, aquele ótimo pai que, de repente, abusa só da criança. Ele já é uma pessoa horrorosa com todo mundo. Então essa mulher, a mãe, às vezes ela também já foi vitimizada, às vezes ela sofre violência, às vezes ela é calada pelo próprio abusador. Então o cara, ele abusa da criança, ele bate na mulher, ele é um conjunto, é um combo. Então a gente não pode responsabilizar essa mulher por não ter feito a denúncia, porque às vezes ela também está no ciclo da violência. A maioria das vezes ela está no ciclo da violência. Lembrem que a gente está falando de um criminoso, alguém que teve uma relação sexual com uma criança de 9 anos de idade, tem a capacidade de bater na mulher para ela não contar isso se ela descobrir. Tem a capacidade de ameaçar financeiramente, de dizer que vai sair da casa, que vai mandar ela embora. Então, às vezes, o segredo não é um acordo, assim, vamos sentar na mesa e conversar. É melhor não contar isso para ninguém, não dizer no conselho tutelar. Não é um acordo. O segredo também é uma violência imposta por quem manda mais naquela família. E, em geral, quem manda mais é o homem. Ele paga a conta, às vezes a mulher não consegue trabalhar fora, ele já bate nela. Então, entende a dinâmica complicada, Norton? Que é isso que eu acho que foi a Priscila que falou aí, né? Que ela deve ver muito bem lá. E na cidade menor, parece que isso é pior. Porque aí essa pessoa quer manter a aparência fora de casa, né? O perpetrador na rua, ele é um cara sociável, ele é um cara gente boa, ele vai na igreja, ele faz festa, ele é um cara super gente boa. Então também tem isso que eu acho que é importante com o comentário dela, Norton. O perpetrador, ele é um criminoso, mas entre nós, ele é uma pessoa normal, tipo assim, ele, sabe, ele é um cara gente boa, às vezes, que a gente acha que é gente boa na rua, mas em casa ele comete esse tipo de violência. Então é super difícil quebrar essa barreira, né? Sim, eu acho que uma outra parte junto com o que você está falando agora, que complementa também, é do comentário ainda da palavra lésbica, quando ela falou sobre quando que esses homens, o que é que acontece que faz com que esses homens não se sintam abusadores, como que eles se sintam no direito de fazer isso. E nessa relação desigual, o que é que acontece, então, em termos de mecanismos que fazem com que eles não se sintam que estão abusando, estão fazendo o seu papel, por exemplo? Tem várias coisas, ó. Uma delas é a erotização precoce da infância e da adolescência faz com que na nossa cultura a gente naturalize o erótico para esses grupos de uma forma que, inclusive às vezes na publicidade, na música, na mídia em geral, no dia a dia, isso é tão naturalizado que
esse homem, ele não dissocia a ideia de adolescência e de sexualidade. É tanto que o título dessa live, vocês botaram muito bem, essa novinha é uma criança. Porque o termo novinha, inclusive, representa muito bem o que eu estou querendo dizer, que é a naturalização de uma situação que, em si, não é natural, mas que a nossa cultura começou a tornar como algo aceitável. Agora, eu queria complementar para explicar melhor e voltar um pouquinho assim. A gente tem, tanto em psicologia como no direito, alguns marcos, né, que definem o que seria essas faixas de idade. Então, a infância, a adolescência, então a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê lá os 12 anos, os 18 anos e tal. Isso é um marco que já tem 30 anos. Por incrível que pareça, para o senso comum, não é esse sentido que faz. Eu tenho bastante experiência com os abusadores. E há muitos anos atrás, quando eu comecei a conversar pela primeira vez com abusadores, através de projetos lá da Childhood, que a gente falou sobre infância, eu não esqueço nunca que um cara voltou para mim e disse: infância? Criança é até quantos anos? Ou seja, a lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente, profissional, conhece, não é a lógica do senso comum. A divisão de faixa etária e de fases desenvolvimentais não funciona porque está escrito numa lei. Para essas pessoas, o desenvolvimento sexual depende de uma situação cultural. A gente está falando de homens que foram socializados sexualmente de uma forma muito diferente do que a gente preconiza hoje, ou do que a gente espera. A gente está falando de uma maioria de homens que realmente teve uma atividade sexual muito cedo, de uma forma machista, às vezes pressionada. A gente está falando de um homem que está dentro de uma cultura que criou papéis diferentes para homens e mulheres na socialização sexual, que estimula os homens a isso, e essa série de coisas. E aqui, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem uma coisa que faz entender muito bem como essas pessoas funcionam, que eu costumo dizer, ao invés de pensar no Estatuto da Criança e Adolescente, com quantos anos deixou de ser criança e adolescente, com quantos anos... A gente tem eventos desenvolvimentais que são muito marcantes para essas pessoas. Então, a gente costuma dizer que, no caso das meninas, é uma menina até a menstruação. Passou a menarca, virou mocinha, né? A gente diz isso. Sim. E transou pela primeira vez, é mulher. Sim. Então, a menina, a moça e mulher são fases desenvolvimentais que, para o senso comum, são baseadas numa experiência de vida. Não são baseadas no que está na lei. E aí, para esses homens, uma moça, uma adolescente, que ele sabe que ela já fez sexo alguma vez na vida, ou que ela está numa situação de exploração sexual, esse cara não vê mais essa menina como adolescente. Ele vê ela como mulher. E aí não adianta que tenha menos de 18 anos. E não é a lei que vai definir isso para ele, né? Ele acredita que ele tem, que é normal, que é natural fazer sexo, mesmo pagando com aquela menina, porque ela não era mais virgem, porque ela já está ali. Então ele não considera isso como uma forma de violência. Então ele junta o que ele tem de arcabouço da própria vivência pessoal, né? Ele é um cara que viveu num ambiente machista, que ouve a música erotizando a novinha, que vê a mídia onde a beleza jovem é mais valorizada e erotizada, que fez sexo pela primeira vez com 12 anos de idade com a empregada da casa. Ele tem todo um arcabouço que ele junta com a impunidade, que a gente ainda tem no Brasil, e ele junta com essas ideias desenvolvimentais de que aquela menina, ela não é mais menina, e ele com a consciência muito tranquila vai lá e se envolve no ato de violência sexual. Então a gente tem também esse entendimento. Eu não estou minimizando a responsabilidade desses homens. Eu estou tentando entender como eles funcionam, porque a gente também tem que pensar em prevenção, em mudança cultural, então a gente precisa entender, sem minimizar o que ele fez. Nada justifica chegar a esse ato. Mas a gente tem que entender o caminho traçado por ele até chegar lá, entendeu, Norton?
Uhum. E que caminho é que às vezes as pessoas acabam se articulando ou usando dessa sua fala, por exemplo, né, que traz uma explicação bastante clara de que a gente não cometa mais o equívoco de achar de que as pessoas que foram abusadas na infância serão potencialmente possíveis abusadores no futuro. Como é que a gente consegue falar dessa lógica, mas sem concordar com essa lógica? Isso é um mito, é bom que você tocou nesse assunto. Eu não vou falar toda a história desse mito, mas Uhum. foi uma perversão cometida pela própria psicologia, que a gente tem que admitir os erros da psicologia, mas por Sim. uma vertente bem específica, um grupo bem específico de psicologia, que durante anos criou essa hipótese e tal. E isso parece que contaminou o senso comum, acreditando que é Uhum. uma relação de causa e efeito. A gente Sim. tem já alguns estudos, já que a gente está num período no Brasil onde a ciência tem sido questionada, é bom sempre defender. A gente tem Sim. estudos longitudinais, estudos que seguiram várias crianças abusadas sexualmente, um estudo que começou em 1978 nos Estados Unidos, e seguiu centenas de crianças que foram atendidas como vítimas de violência, e atualmente essas crianças elas não cometeram violência sexual. Uhum. Elas, algumas tiveram questões no seu desenvolvimento sexual, que foram cuidadas, e algumas cuidaram, algumas não, mas sobre a própria iniciação sexual, sobre suas relações, porque é um evento de impacto, ninguém está negando que é um evento traumático, mas não é um evento definitivo de causa que vai gerar uma consequência. E por outro lado, depois desse estudo longitudinal que a gente teve, mostrando que essas crianças abusadas, vítimas de violência, elas não se tornam violentadores, ela não Uhum. aprendeu a violência porque ela foi violentada, isso é uma coisa estranhíssima, senão isso aconteceria em várias outras formas de violência. Além disso, a gente criou uma outra hipótese que é muito mais interessante, é a de que ofensores sexuais durante anos e anos, como estratégia jurídica, como estratégia de se livrar juridicamente ou minimizar o que ele fez, usou desse argumento como se fosse explicar o ato que ele cometeu. Então, assim, o Uhum. cara vai preso, vai a julgamento e ele diz: não, mas eu fui abusado por meu pai durante anos. E aí ele sai da condição de criminoso e entra na condição de doente, entendeu, Norton? Certo. E foi uma Uhum. estratégia do direito, há um longo debate sobre isso, também não estou culpando o Sim. direito, mas foi uma estratégia do direito e um erro da psicologia que durante anos tratou esses criminosos como, ele tem uma doença, é um trauma do que ele viveu, e minimizou tudo que aconteceu. E Uhum. aí é interessante, não sei se vai dar tempo, a gente frisar que é uma Sim. diferença muito grande entre pedofilia e a violência sexual comum, o crime comum. Né? A Uhum. gente usa a palavra pedofilia de uma maneira errada, e muitas vezes a gente, quando usa a palavra pedofilia, a gente está usando de um rótulo psiquiátrico, psicopatológico, para, às vezes, até amenizar um crime cometido por alguém que fez aquilo de uma forma não patológica. Ele não foi um efeito psicopatológico que provoca a violência sexual. Tá? Pessoas incrivelmente saudáveis Uhum. cometem por violência, é um crime. E muitas vezes um pedófilo não comete a violência. O pedófilo ele pode sofrer pelos desejos que ele sente, tentar se Uhum. cuidar, inclusive, e não cometer. Então a gente não Certo. pode pegar um diagnóstico psiquiátrico e justificar um crime com um diagnóstico psiquiátrico. Uhum. Aproveitando também que as duas coisas se conectam, a gente tá hoje falando sobre a luta antimanicomial, né? Então a gente Sim. está num amplo debate sobre o diagnóstico psiquiátrico, às vezes ele toma uma proporção explicativa, mas ele tenta dar uma explicação que a gente sabe que ele não dá. Certo. São dois comentários aqui que eu queria ler agora, né? Mais um da palavra lésbica que ela colocou aqui. Quando você estava falando no período das famílias, aí esse foi o comentário dela, de que é importantíssimo dizer que isso acontece sim, que é famílias com lógicas desequilibradas de gênero e famílias vulneráveis e vulnerabilizadas, né? Nesse caso também, que não conseguem interromper o ciclo de abuso e aí se tratam de famílias também disfuncionais. Teve um outro comentário
que foi da Ieda Portela, né, da psicologia também, membro da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, que ela colocou assim: o professor poderia falar da relação adolescente feminina que tem relação sexual consensual com o pai? Tá, então, primeiro a gente, para responder essa pergunta, eu entendo a polêmica que ela quer abordar, a polêmica teórica por trás disso. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é consensual. Então, a relação sexual consensual é um debate internacional. Em vários países, a idade de consentimento para a relação sexual é muito menor do que a no Brasil, né? A nossa legislação nesse sentido é antiga, isso envolve o conhecimento da psicologia, da medicina e tal, mas envolve também o direito. Então, em vários países se acredita que esse consenso, o sexo consensual é muito cedo. Tipo, o Japão é 12 anos de idade, estão querendo reduzir para 8. Na Espanha, eu acho que também, não sei de cada país a idade, né? No Brasil, a gente tem como 14 anos de idade, a idade que a vítima ela já é ouvida e se considera o relato dela como sexo consensual. Mas não só o relato, então, mas até os 18 anos não é só o relato dela o que é taxativo e definitivo. E aí é que vem a polêmica que ela está tentando colocar. É assim, até que ponto, pensando que numa fase desenvolvimental das experiências da adolescência e tal, até que ponto esse consenso ele é um consenso, ou ele é um convencimento, ou ele é um aliciamento, ou ele é uma ameaça, né? Então, alguns critérios tentam, né, a partir da jurisprudência, criar alguns critérios que validem esse consentimento da vítima, da adolescente, né? Um deles é a diferença de idade entre vítima e perpetrador, que pode gerar uma desconfiança, né? E outras formas de relação de subordinação. Pai e filha, em geral, é caracterizado como uma forma de subordinação, inegável, né? Então, isso gera, dentro do debate que a gente está tendo no Brasil, um grande argumento para questionar esse consentimento. A gente tem uns critérios que não são muito bem debatidos, por exemplo, a ideia de que o tempo de diferença de idade entre possível vítima e possível perpetrador é uma das características, ou o histórico de que entre essas duas pessoas houve uma forma de hierarquização, de uso de poder, ou outras formas de violência que aconteceram, violência física e tal. Então, isso são os complicadores de entender o que é consentimento para adolescentes entre 14 e 18 anos aqui no Brasil. Acho que esse debate não vai ser tão curto, a gente ainda vai debater bastante tempo, e no caso, no exemplo específico que ela tentou abordar, a gente ainda tem uma questão incestuosa, né, que envolvem também os próprios pressupostos que a psicologia traz. A psicologia ainda debate isso, já errou e voltou várias vezes em assuntos polêmicos como esse, e não tem uma resposta definitiva para isso. Hoje em dia no Brasil, essa relação, muito possivelmente, seria considerada uma relação violenta, a partir de critérios tanto da maior parte do que se pensa a partir da psicologia, como do direito. A gente tem as duas vertentes muito mais tendendo para entender essa relação como uma relação violenta. Certo. Professor, algo que na sua fala me chamou muita atenção era exatamente, acho que para a gente poder finalizar e juntando essas duas datas importantes, né? Hoje também do Dia da Luta Antimanicomial, o Dia de Combate à Exploração Sexual Infantil, e especialmente hoje também é o aniversário da minha mãe, então só eventos importantes do mundo. E como é que a gente consegue, então, comentar sobre, exatamente nessa última fala, de essa questão da pedofilia e da violência sexual, para que a gente não acredite que toda pessoa que comete violência sexual é alguém que está em um sofrimento psíquico, ou como é que a gente consegue trazer essa definição melhor, de não trazer uma ideia, como você falou, sobre
a pessoa respondeu, então ela não tem culpa, ela não assume esse ato ou esse risco, né? Acho que essa sua fala a gente pode utilizar para ir finalizando. Temos mais ou menos entre 5 a 6 minutos. Tá, Norton. Então, assim, mesmo o discurso da pedofilia, que minimiza um pouco o ato criminoso, ele não exime completamente o perpetrador do ato que ele cometeu, né? Em alguma medida ele responde juridicamente por esse ato, mas ele minimiza. E eu acho que além de um caso, pensar em casos específicos, é pensar no efeito que isso tem socialmente e culturalmente. É o efeito de se utilizar de um diagnóstico psiquiátrico para explicar uma relação social de violência e de desigualdade. Então, ele pode ser uma explicação simplista e fácil que encobre uma série de outras variáveis fundamentais da gente combater, como a desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero, a homofobia, a transfobia, que também está relacionada à violência sexual. Então, é o risco de usar um diagnóstico psiquiátrico e minimizar o debate social. É como se eu já encontrei a grande causa do problema, então está resolvido. E o outro risco é que esse diagnóstico, ele de fato existe, ele é um diagnóstico válido, eu não estou invalidando todos os diagnósticos, mas nem sempre ele representa um crime, já que a gente pode estar criminalizando uma doença ou a gente pode estar patologizando um crime. Os riscos vão nos dois sentidos, entende o que eu quero dizer, Norton? Sim. A gente corre o risco de criminalizar uma doença, que não é a ideia, e a gente corre o risco de patologizar um crime, o que não ajuda a resolver esse crime. Então é nesse sentido. E a gente sabe muito bem, ontem foi um dia para lembrar disso, né? Já que ontem foi o Dia Internacional do Combate à Homofobia, e todo mundo lembrou que a gente fez 30 anos de retirada da homossexualidade do rol de doenças mentais. E quando a gente fala em diagnóstico de doença mental, esse é um diagnóstico que ele não pode ser descontextualizado de uma realidade social. É por isso que de tempos em tempos a gente tem uma nova lista de transtornos mentais, né? Porque o que é, entre mil aspas, normal ou natural num período de tempo numa cultura, ele desaparece, muda e surgem outras coisas. Então, a pedofilia ela também mudou de uns anos para cá. A própria caracterização psiquiátrica da pedofilia ela foi mudando. E provavelmente ela vai continuar tendo algumas evoluções do diagnóstico psiquiátrico, né? Enquanto isso está acontecendo, nos ajuda a filtrar um pouco e demarcar esses crimes comuns que acontecem e entender que são crimes baseados em questões sociais e culturais, na desigualdade entre essas pessoas, no preconceito, no machismo, na homofobia. É isso que explica, na maior parte dos casos, é isso que explica esse crime. Não é uma doença que explica esse crime. Certo. A gente está aqui na live há 53 minutos, então a gente, agora sim, de fato, estamos na contagem regressiva. Então, usando o chavão do rádio, né? Os minutos de ouro do rádio, que é aquele último segundo que todo mundo vai parar para prestar atenção. E aí a última pergunta que eu traria para esse momento é: por que é tão importante que a gente lembre o dia 18 de maio como o Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual Infantil? Qual a importância exatamente disso? O que é que a gente precisa sair daqui sabendo? Com que informação que a gente precisa sair daqui sabendo, diante de todas essas que você trouxe brilhantemente hoje? Então, Norton, o dia é para dar visibilidade, né? Não é um dia de comemoração, nem de celebração. Como você bem disse, é o dia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O 18 de maio foi escolhido por conta de um crime horroroso que aconteceu no Espírito Santo, de uma menina de 8 anos, Araceli, que foi abusada sexualmente dentro da própria família. Ela foi sequestrada, abusada e assassinada. Então, por isso, se escolheu o dia 18 de maio como um dia de visibilidade, assim como servem todos os outros dias de visibilidade. Então, tentar mostrar para as pessoas que essa situação ela é mais próxima e real do que a gente imagina. Eu costumo dizer, quando eu dou um curso, uma palestra, eu faço muita coisa pela UFES ou pela Childhood, e palestras assim, gratuitas, abertas, e aí eu digo, uma vez que a pessoa tem os olhos abertos para esse problema, ela não consegue mais voltar atrás e ela começa a ver que essa situação pode estar acontecendo ali perto.
Então, um dia como hoje é para dar visibilidade, é para dar um alerta para as pessoas e também para incentivar e as pessoas que estão dentro dessa situação de violência, mostrar para essas pessoas que existem alternativas, existe uma forma de denunciar, existe uma forma de pedir ajuda. Então é bom aqui enfatizar que no Brasil a gente, com problemas ou sem problemas, a gente teve muitos avanços nos últimos 30 anos, depois do Estatuto da Criança, mas principalmente a gente teve aí, há 20 anos atrás, até mais ou menos 5, 6 anos atrás, um grande avanço, depois a gente regrediu, obviamente todo mundo sabe por que a gente regrediu nos últimos anos, né? Mas a gente teve a criação de serviços, conselho tutelar, a rede de assistência social, CRAS, CREAS, a gente pode reclamar desses serviços, porque ainda não tem total estrutura e a quantidade de pessoal suficiente, mas a gente não pode ignorar que esses serviços são fundamentais e que eles de fato servem para atender essa população. A maior parte das vítimas de exploração e de abuso sexual no Brasil é atendida por um serviço da assistência social, pela rede CRAS e CREAS. É fundamental para essa população, é um lugar de pedido de ajuda e de apoio e onde vão encontrar aquilo em algum lugar, com alguma falha, mas esse serviço continua funcionando do jeito que consegue e é fundamental. Temos o Disque 100, que melhorou muito nos últimos anos e que as pessoas podem fazer uma ligação anônima e denunciar, e a denúncia pode ser agora monitorada, você denuncia, pode ligar de novo para saber em que pé está a sua denúncia. Então a gente tem, hoje, o dia de hoje é para lembrar dessas coisas, é fundamental. Às vezes uma vítima está ouvindo isso e consegue saber onde ela vai buscar ajuda, né? Sim. Então a gente está agora nos últimos 3 minutos. Então temos alguns comentários aqui, vários coraçõezinhos foram subindo, e a Ieda, que é a vice-presidente, né, da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, ela falou aqui que parabenizou, colocou como Dr. Helder Cerqueira, parabéns como conduziu os temas abordados, foi muito esclarecedor. Norton volta com os temas em sua live, parabéns pelo trabalho. Eu dou parabéns para ela, que eu conheço o trabalho deles também, é muito bom. Sim. E aqui tem Palavra Lésbica, parabéns aos dois pelo debate sério, responsável e cuidadoso. E Ieda também colocou conto com a Polícia Civil também. Se eu não me engano, Ieda é delegada de polícia. Acho que ela, se ela estiver continuando nos vendo, ela pode comentar aqui, mas se eu não me engano é isso sim. Ela tem essa outra profissão, psicóloga e delegada, eu acho. E temos agora esses 2 minutos, então no fim resta mais uma vez agradecer, né, por esse nosso contato, pelo papo, pela aula também, pelo conhecimento. Então, para mim foi extremamente engrandecedor e eu queria que agora nesse momento fosse um momento de despedida também com alguma indicação, como é que as pessoas podem entrar em contato, se elas quiserem conhecer melhor o seu trabalho, onde é que elas podem te encontrar. Esses são os nossos últimos minutos. Comissária da Polícia Civil, pronto, sou comissária de Polícia Civil, Ieda. Que bom. E aí, nesse momento, a gente gostaria de se despedir e agradecer muito sobre esse tema e avisar que vai ficar salvo no IGTV para que vocês possam compartilhar e outras pessoas também terem acesso. Que bom. Norton, obrigado pelo convite, viu, de vocês do GT de Gênero, do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe. Eu sou coordenador do Sexos, que é um grupo lá da Universidade Federal de Sergipe. A gente tem trabalhos na graduação, no mestrado e no doutorado, mas além de trabalhos acadêmicos, a gente tenta desenvolver trabalhos de intervenção, com palestras, com cursos abertos, aula aberta, e eu tenho trabalho de consultoria voluntária na Childhood Brasil. Então, eu lembrei agora, você falou que eu posso dar uma indicação. A Childhood produziu no ano passado um filme chamado Mundo Sem Porteira, que está gratuito no YouTube, e é um filme introdutório muito interessante, um curta-metragem de mais ou menos meia hora, que vocês podem assistir, usar em palestras, e é um material muito bom. E no próprio site da Childhood também tem coisas muito boas. Acho que está acabando o tempo, né, Norton? 30 segundos, Tá, então segue os Sexos também no Instagram. Pronto. Então, professor, até o próximo encontro e tenha um bom dia. E mais uma vez, muito obrigado. O pessoal que ficou até aqui, muito obrigado a vocês também, quem interagiu, quem comentou. Beijão e até mais. Tchau, obrigado.